O governador Fernando Pimentel publicou hoje cedo no Diário Oficial a ampliação de cidades em situação de emergência por causa da febre amarela. As regionais de Juiz de Fora e Barbacena, que atendem juntas 68 municípios, estão nessa lista. A medida vai vigorar por 180 dias e, com decreto, o governo pode comprar, contratar serviços sem licitações e conseguir fazer atendimentos em caráter emergencial. Essa medida também cria a chamada Sala de Situação, em que representantes do Estado, da área de meio ambiente e do gabinete militar vão monitorar as ações autorizadas pelo decreto. De acordo com o último balanço da Secretaria de Estado de Saúde, 25 pessoas morreram por febre amarela em Minas Gerais. 47 casos da doença foram confirmados e 99 continuam em investigação. Em Juiz de Fora, uma mulher de 49 anos morreu hoje de manhã com suspeita de febre amarela. Ela estava internada no HU, foi transferida ontem para a Santa Casa em estado grave para fazer um transplante de fígado. Mas ela não resistiu e morreu antes da cirurgia. Com mais esse caso, a cidade já registra 6 mortes suspeitas de febre amarela. Outras 4 pessoas estão internadas com sintomas da doença. 2 homens de 23 e 27 anos estão no hospital universitário. Um deles está em estado grave e o outro estável. Os outros 2 pacientes continuam internados no João Penido. O estado de saúde deles não foi informado. E além desses casos, teve alta um homem de 46 anos que estava internado no HU com sintomas da doença. Ele recebeu alta depois da melhora do quadro clínico. Em Barbacena, no Campo das Vertentes, um homem de 42 anos morreu hoje com suspeita da doença. Ele estava internado desde o dia 20 de janeiro no Hospital Regional. Chegou a ser transferido para a Santa Casa, mas não resistiu. Outras 8 pessoas também deram entrada em hospitais do município com suspeita da doença. 2 foram transferidas para Belo Horizonte e 6 continuam internadas no Hospital Regional. Minas Gerais tem apenas 82% da população vacinada contra a febre amarela. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 95%. Por isso, começaram a valer essa semana novas orientações para vacinação. Essa mudança atingiu principalmente os idosos, as gestantes e mulheres que estão amamentando. A gente continua com esse assunto. Agora vamos falar ao vivo com a repórter Cláudia Oliveira. Boa tarde para você, Cláudia. Que mudanças são essas? Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essas mudanças são as seguintes, Érica, como você disse, grávidas que não tomaram a vacina, vão viajar, vão ir para uma área considerada de risco, devem ser imunizadas. As mulheres que estão amamentando, né, elas devem tomar a vacina, mas vão interromper a amamentação por 10 dias. Então, a dica é que elas retirem o leite antes para continuar alimentando os bebês. E como você disse, os idosos, a partir de agora, também vão ter que tomar a vacina. Eu estou aqui com o Tiago Horta. Tiago, boa tarde para você. Como é que vai acontecer agora o atendimento aos idosos? Então, Cláudia, como nós estamos numa categoria que exige que a gente intensifique as ações, portanto, então estamos tentando capturar essa população que nas campanhas anteriores nós havíamos contraindicado a participação delas. Então, gestantes com a necessidade de tomar a vacina, que já não tenham tomado, fazer a ordenha do leite para não prejudicar, a gestante não. A gestante pode tomar a vacina desde com avaliação médica. A pessoa que está amamentando, que faça a ordenha e suspenda a amamentação durante 10 dias. O idoso, importantíssimo que o idoso também procure as suas unidades de referência, porque tem lá o prontuário, tem um registro. Porque os idosos que têm já alguma comorbidade ou alguma contraindicação não podem tomar. Então é importante sempre buscar a unidade de referência. A Prefeitura, a Secretaria está intensificando essa ação, tentando buscar essa população para fazer a vacina, conseguindo então, portanto, uma cobertura vacinal ainda melhor. Existe um número, limite de atendimento de idosos por dia? Não, os idosos têm prioridade. Dependente da situação hoje da qual nós nos encontramos com a intensificação, os idosos sempre terão prioridade no atendimento das UBSs. Nessa condição, inclusive, a gente já está chamando a atenção, reforçando com as unidades que priorizem a atenção desses idosos, também das gestantes, como público prioritário para a cobertura vacinal. Ok, obrigada pelas informações. Érica, a gente volta com você. Obrigada, Cláudia, pela atualização. E tem gente preocupada também com os efeitos colaterais e os possíveis riscos que a vacina da febre amarela pode trazer para a saúde. Vamos falar agora com o repórter Marlan Klein, que está ao vivo com o médico infectologista em Barbacena, para falar mais sobre isso. Marlan, vamos começar falando então sobre as dúvidas. Acho que talvez a principal é reações que essa vacina pode provocar.
Boa tarde, Érica. Boa tarde aos nossos telespectadores. Érica, as reações mais comuns são reações alérgicas, principalmente coceira, que dura entre 3 a 5 dias, e também dor no local da aplicação da vacina. Estou aqui com o infectologista Herbert Fernandes, que vai passar para a gente um pouquinho sobre as reações mais complicadas. Tem algumas pessoas que têm uma reação que é um pouco mais complicada, né, doutor? Boa tarde, bom dia. Bom dia a todos. Então, na verdade, são duas as reações que a gente mais teme. Uma delas, que é a reação produzida pelo próprio vírus, que ele causa a própria doença da febre amarela. Por quê? A vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado, ou seja, um vírus enfraquecido. Esse vírus enfraquecido, em pessoas que têm baixa imunidade ou alguma doença que comprometa a imunidade, essas pessoas podem vir a adoecer por conta do próprio vírus vacinal. Por isso que a gente está intensificando a vacinação e recomendando para essas pessoas que têm baixa imunidade não se vacinarem. E uma outra reação que também pode acontecer, uma reação mais complicada, seria uma encefalite, que é como se fosse uma inflamação do cérebro, e essas pessoas têm que ser acompanhadas, que elas podem ter sequelas neurológicas permanentes. Vale lembrar que são reações complicadas, mas são reações muito raras. A estimativa é que essas reações ocorram em média de 1 a cada 500 mil doses de aplicação ou 1 a cada 1 milhão. Então são eventos muito raros. Na maioria das vezes a vacina é muito bem tolerada. Agora, aqui em Barbacena, a Secretaria de Saúde está intensificando as vacinas na zona rural, né? Sim, porque a nossa maior preocupação são naquelas pessoas não vacinadas. Lembrar que a maioria das pessoas que estão acometidas pela febre amarela, pelo surto que a gente está vivendo, são pessoas não vacinadas, homens de meia idade e moradores da zona rural. Então, são essas pessoas que a gente tem que vacinar e são essas que a gente tem procurado. Certo, obrigado pelas informações. Então, Érica, apenas para lembrar que os postos de saúde aqui em Barbacena estão funcionando de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde, e no sábado vai funcionar de 8 às 4 da tarde. É com você. E funcionando direto, sem o intervalo do almoço. Obrigada, Marlan.